Nós vamos... Boa noite, né? Nós vamos ter um teatro aqui agora. E antes de começar, eu queria ler um texto para vocês. Nos conformamos com a rotina de ir aos cultos todo domingo. Sentamos em bancos, cadeiras ou poltronas confortáveis e abrimos a boca apenas para dizer amém. Chegamos, levantamos, cantamos e ouvimos. Na outra reunião, sentamos, levantamos, cantamos e ouvimos. No outro mês, sentamos, levantamos, e no outro ano, sentamos, e assim vai se passando dias, meses e anos. É a triste realidade. São pessoas comparadas a bonecos de plástico. Bonecos não têm vida, são vazios. Precisamos parar de agir como bonecos de plástico. Precisamos buscar algo real. Deus deu a vida por você. Dê algo a mais a Ele. Tentando entender esta situação. Não quero algo plastificado. Eu preciso mais que uma religião. Preciso de mudanças de hábitos. Mais que um show de bonecos de plástico. Preciso de algo real. Aqui está o meu coração, cansado de tanta manipulação.
Glória a Deus. Não tem como não ficar tocado com esse teatro, né? Eu pedi o pessoal do teatro conversei com eles, para a gente interpretar e trazer para vocês nossas interpretações desse teatro e o que a gente pode pegar de lição para a nossa vida. Aqui foi demonstrado rituais vazios, né? Uma performance sem realidade, uma performance imitada sem vida. A gente pode entrar nesse ciclo vicioso de uma adoração falsa, de um amor fingido, de orações hipócritas e escondendo quem realmente a gente é, com máscaras, como eles estavam aqui. E máscara fala para nós um pouco de falsidade, né, de você mostrar algo que você não é. E quando a gente não conhece esse amor real de Jesus, a gente usa máscaras, porque a gente não sabe quem a gente é. E a gente acaba tentando se adequar a padrões ao nosso redor. A gente acaba tentando se encaixar num formato que não é o que Deus queria para nós. E enquanto a gente usa máscaras, como eles estavam aqui, a gente vê que Jesus não age. A gente não olha para Jesus. Quando eles se voltam contra essa vida de rituais e começam a olhar para Jesus, os milagres começam a acontecer, como foi demonstrado. Os paralíticos começam a andar, os cegos começam a enxergar. Por quê? Porque a gente tira a máscara e Jesus começa a ter liberdade de agir em nós e através de nós. E quando Jesus retira a máscara, vem aquela sensação de alívio, de liberdade, para viver o que Ele tem para nós, de vida real, que é o que Ele nos chama para viver. E como aqui no teatro, uma pessoa não acordou, ficou. E pode acontecer isso, de alguns acabarem ficando desse jeito mesmo. Mas cabe a nós que estamos aqui hoje ouvirmos o que o Espírito está falando com a gente. Ouvirmos o chamado dEle, não endurecermos o coração para que a gente possa viver em liberdade, porque foi para isso que Ele nos chamou. Deus não nos criou para ser bonecos. Deus nos criou para viver a vida real que Ele tem para nós. Deus é real, Jesus é real, o Espírito Santo é real. Amém? Então, hoje eu coloquei o título dessa palavra de preciso de algo real. E eu queria pedir para você abrir em Ezequiel 37, versículo 1. A minha linguagem é NVT. Ezequiel 37, 1. Vamos ficar de pé para ler? A palavra diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor.
Assim, anunciei essa mensagem, como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros. E os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os ossos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: Filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos 4 ventos, sopre nesses corpos mortos, para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. Aleluia. Pode assentar. Essa aqui é uma representação do povo de Israel. Mas, como diz em 1 Coríntios 10, 11, essas coisas que aconteceram a eles nos servem de exemplo e foram escritas como advertências para nós. Então, a gente pode pegar esse texto e aplicar para a nossa vida. E se você ficar aberto aí sua Bíblia, você pode ir acompanhando comigo no versículo 7, na parte B do versículo, no finalzinho, vai falar assim: ouve-se um barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. E aí foi formando músculos, foi formando carne e foi formando pele naqueles ossos que Deus mostrou para Ezequiel. E eu trouxe aqui uma função, tem mais, né? Segundo a biologia tem mais, mas eu trouxe aqui uma, pelo menos, função de cada uma dessas partes do corpo para a gente pensar. Olha só, ele fala que primeiro os ossos se juntaram. E a junção de ossos forma o esqueleto do nosso corpo, que dá a sustentação do corpo. Depois, começou a surgir músculos naqueles ossos. E os músculos, eles nos ajudam a se movimentar. Depois começou a surgir carne. Essa carne, eu acho que pode ser órgãos, né? Se a gente pensar que são órgãos, são a união de tecidos para um funcionamento do corpo. E pele, cobrindo aquele corpo, né? A pele é a barreira de proteção contra coisas externas, né, do nosso corpo. Mas tem um detalhe: tinha tudo. O corpo tinha osso, formando esqueleto, tinha músculo, tinha carne, tinha pele. Mas no versículo 8 fala assim, no finalzinho do versículo 8, mais ainda não respiravam. Bonecos, como teatro. Tem tudo, mas não tem vida. E muitas vezes a gente está assim. Eu digo a gente num modo geral. Se a gente for pensar nas igrejas, em tudo. Muitas vezes a gente tem tudo, mas a gente não tem vida. A gente tem um lugar muito bonito. A gente tem roupas bonitas. A gente tem uma vida alegre por aí, fazendo várias coisas, mas não tem vida. E o que é vida? O que vai significar a vida? Porque a gente viu aqui que começou um barulho danado de ossos se batendo um contra o outro, mas não era vida. Então, barulho por barulho não significa ter vida. A gente viu que foi formado músculos. Músculo traz a ideia de movimento. Mas não é só porque tem movimento que tem vida. Carne traz a ideia de órgãos. Os órgãos fazem funcionar o nosso corpo. Talvez as coisas estão funcionando, mas não significa que tem vida. E a pele, a gente olha para fora da gente, a primeira coisa que a gente vê é a pele. Talvez tenha aparência de vivo, mas não tem vida.
Tudo isso pode ser reproduzido, como os bonecos de plástico. A gente pode reproduzir coisas e isso não significa que a gente tem vida. Pode ser apenas uma performance, algo exterior, algo visível, que as pessoas olham e falam: nossa, como está vivo, hein? Mas pode ser que a gente não tem vida. E aquele vale de ossos secos de Ezequiel, ele tinha se tornado um vale cheio de corpos agora. Já não era mais um vale cheio de ossos. Agora era um vale cheio de corpos sem vida. E a gente pode comparar isso ao que a gente vê hoje. A quantidade de cristãos aumentando. A quantidade de igrejas abrindo em cada esquina. Mas e a vida? Com vida eu quero te levar a pensar o que essa quantidade alta de cristãos está fazendo na sociedade. O que está mudando? Quais são os frutos que a gente está dando? Se tem tanto crente assim, se tem tanta igreja assim, onde que estão os frutos? Se a gente olha para o lado e muitas vezes a gente vê cada vez mais corrupção, cada vez mais injustiça, cada vez mais traições, cada vez mais pessoas devedoras, pessoas sem amor. Então, onde que está a vida? Há pouco tempo atrás eu conversei com uma pessoa e eu fiquei muito triste porque ela falou que não ia mais em igreja porque aconteceu uns escândalos com um pastor que fez isso e aquilo, coisas gravíssimas. E ela mora num lugar muito distante, não tem como ir numa igreja que seja pelo menos correta, que tenha a vida de Deus. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que está acontecendo com as igrejas, com os cristãos? Eu não sei se tem alguém aqui desse jeito, mas a palavra de Deus é para todos nós. A gente precisa ter vida, não adianta a gente ter várias pessoas aqui vindo, todos os cultos, sentando, levantando, como no teatro, fazendo movimentos e indo nos lugares, ajudando pessoas, mas sem vida. Como o trecho da música do teatro diz, preciso de mudanças e de hábitos, mais que um show de bonecos de plástico. Mas então aí você pode me perguntar, nossa, mas então o que é preciso para ter vida? Se eu vim aqui, levantar minha mão, sei lá, ajudar o próximo, vir no templo, se isso não é ter vida, embora isso é fundamental para o crente, para o cristão, é fundamental estar na igreja, é fundamental levantar suas mãos, adorar o Senhor de todo o coração. A palavra é de todo o coração. A palavra é vida. Sem vida não adianta fazer essas coisas. E onde que está a vida? Uma pessoa, Espírito Santo. A vida está no Espírito Santo. É Ele que nos dá a vida. Sem o Espírito Santo, tudo que a gente faz é mero ritual. Porque é Ele que nos dá a vida. É o Espírito Santo que nos consola. É Ele que traz a revelação para a gente da vontade de Deus. É Ele que nos capacita a orar pelos enfermos e curá-los. É Ele que nos dá fruto. O fruto é do Espírito, não meu. É o Espírito que nos dá dons. É o Espírito que nos dá ousadia. É só olhar para os discípulos de Jesus, estavam todos acovardados quando Jesus morreu, mas quando veio o Espírito e desceu sobre eles, o que acontece? Eles começam a ir com ousadia, com coragem por todos os lugares. É o Espírito que nos dá isso. É o Espírito Santo que muda a nossa mente. É o Espírito Santo que muda o nosso comportamento. Ele é a garantia da nossa salvação. Em João 6,63, diz assim, Jesus diz, né? Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. Aqui está a resposta. A vida é ter o Espírito Santo.
Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja viva. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas vivas. E é isso que falta para nós. Se você não depende do Espírito Santo para nada, se você realiza tudo na sua vida sem o Espírito Santo, se você toma suas decisões sem consultar o Espírito Santo, se você vai fazer tudo na sua própria força, então você se tornou um mero boneco, um corpo morto. Porque quem dá vida é o Espírito Santo. E voltando ao vale de ossos secos, no versículo 9, o Senhor diz para Ezequiel: profetize, anuncie-lhes uma mensagem. É preciso profetizar, é preciso anunciar. Se Deus está te chamando aqui hoje para ter vida em você, é preciso você também anunciar essa vida para outros. E no versículo 10, fala assim: anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos, e todos eles voltaram à vida e se levantaram, e formavam um grande exército. Então, o que Ezequiel fez? Obedeceu. Anunciou a mensagem, e assim o Espírito entrou naqueles corpos, naqueles bonecos, e deu vida a eles. Todos eles voltaram à vida. A vontade de Deus é que todos nós tenhamos vida. Por mais que um ou outro às vezes não ouçam o que o Espírito está chamando, cada pregação que você ouve, cada toque do Espírito Santo quando você faz algo errado, cada momento que você está aleatoriamente vem aquela vontade de falar de Jesus para alguém, ou de fazer algo para o Senhor, e você começa a ignorar. Tem esse tipo de pessoa. Mas quem ouve, quem dá ouvidos ao Espírito Santo, recebe a vida, porque ele tem a vida para todos nós. E outro detalhe é que eles se levantaram. Os corpos estavam caídos, estavam ali sem vida, sem movimento, apesar de ter tudo para fazer isso. Mas quando o Espírito sopra o fôlego de vida neles, eles se levantam e eles formam um grande exército. E uma coisa que a gente tem que entender é que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, sabe quando faz o apelo aqui, que a pessoa vem aqui na frente, entrega a sua vida, se batiza. Quando a gente faz isso, automaticamente você está se alistando no exército de Deus, no exército do reino de Deus. Você recebe o Espírito Santo e você começa agora a fazer parte do exército de Deus. E o exército de Deus tem uma missão na terra. A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, você tem uma missão nessa terra. Você não está aqui à toa. Se a gente parar para pensar que a gente vai viver a nossa vida aí fazendo o que a gente bem entender, não faz sentido nada. Porque hoje a gente está aqui jovem, né? Pensando que nunca a velhice vai chegar para nós. Aí a gente olha nossos avós começando a andar meio com dificuldade. Aí os pais da gente vai lá, cuida dos avós. Amanhã vai ser nossos pais que vão estar lá andando com dificuldade, perdendo um pouco daquele vigor. E depois de amanhã vai ser nós. A vida passageira, como foi dito na música também. Eu não quero ficar fazendo nada nessa vida tão passageira. Eu preciso me atentar para a missão de Deus. Senão minha vida não faz sentido nessa terra. E é muita gente se sentando e levantando nessas cadeiras todo fim de semana, achando que faz parte do exército de Deus e não está fazendo a sua missão. São muitos crentes consumidores, como diz o Douglas Gonçalves, no fim do culto só falta levantar uma plaquinha assim, nota 9. Porque o louvor hoje, eu não senti muita coisa, então nota 9. A palavra, nota 5 mais ou menos, porque eu acho que deu umas gaguejadas ali. O som, nota 1,5, porque nossa, estava muito alto. E a gente começa a vir aqui consumir o culto, em vez de prestar um culto a Deus. Deus está nos chamando para parar de fazer isso, parar de ser crentes consumidores,
crentes acomodados, que é muito fácil você sentar na cadeira confortável, ficar de boa, chegar em casa, sentar no sofazinho, aí abre lá o Instagram, começa a ver Juliana lá na África fazendo missão, nó, coisa linda, manda um foguinho lá, ô glória. Essa é a minha, como que eu falo? Meu evangelho que eu vivo é isso, mandar foguinho lá só, tá ótimo. Estou tocadíssima por isso, mas não faz nada. Ela está fazendo, outros estão fazendo, e eu? E você? A gente senta no sofá, acomodado, na zona de conforto, senta nas cadeiras, ouve numa zona de conforto, e quando sai ali para fora, cadê a prática daquilo que a gente tem recebido do Senhor? A palavra diz que a gente precisa ouvir e praticar a palavra de Deus. Se a gente só ouve e não pratica, a gente é um rio morto. Porque um rio parado é um rio morto. Como que vai ter peixe no rio parado? Que a água não corre. Jesus nos chamou para beber dele, que é água viva, que flui, que corre. E nós temos essa água viva em nós e precisamos jorrar para outros que também precisam desse rio de vida. E são muitos que dormem, como diz a palavra, são muitos que dormem. Se a gente pensar na parábola das 10 virgens, muito conhecida, nem vou ler, mas se alguém quiser anotar, está em Mateus 25. Lá fala assim que tinham 10 virgens e elas iam entrar para o banquete de casamento. 5 levaram azeite de reserva e 5 não. Mas antes do noivo chegar, fala assim no versículo 5, Mateus 25, 5. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Reparou uma coisa? Todas adormeceram. Sabe o que é importante desse tipo de despertamento que Jesus traz para nós às vezes? Acordar. Porque todo mundo adormece. Chega uma hora, Jesus está demorando a voltar, né? Aí você vai vivendo aí sua vida e acaba adormecido. Tem outro versículo em Lucas 21, 34. Põe aí para nós. Lucas 21, 34. Olha lá. Tenham cuidado. Não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações dessa vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos. Eu pesquisei o que é ficar entorpecido e fala assim o dicionário: caído em torpor, adormecido, embriagado e mais. Isso aqui me lembra dos bonecos. Inerte, paralisado, imobilizado. Ou seja, bonecos. Ali está falando para nós, para a gente não se tornar bonecos. Claramente Jesus alertando, não se deixe entorpecer. E às vezes o que nos entorpece, o que nos paralisa, o que nos deixa apáticos, nem é só farras, né, bebedeiras, como disse ali, mas às vezes as preocupações demais da vida. A gente está tão ali nas preocupações que a gente fica apático com as coisas de Deus. Ou, enfim, várias coisas que a gente poderia citar. Deus nos chama para acordar dessa inércia de ficar parado, né? Da tendência do corpo que está parado, de ficar parado mesmo. Deus te chama para dar um empurrão. Vai! Acorda, estou te chamando para uma missão que eu tenho para você. Já tem muita gente aí fora que não está cumprindo a missão de Deus. Nós precisamos corresponder ao chamado dele, cumprir a nossa missão. Então a mensagem é: acorde para mim, para você, que estão ouvindo essa palavra. A gente mora em Viçosa, nem todos, mas onde você mora, independente da cidade que você mora, pensa bem, por que eu moro aqui? Tudo bem, um dia eu posso querer ir para outra cidade, mas por que eu moro onde eu moro? Por que eu estou onde eu estou?
Deus não chamou a gente para um lugar específico à toa. Talvez um dia você vai para a África, você vai para uma nação, né? Enfim. Mas se hoje você está aqui, o que você vai fazer por Viçosa? Viçosa é uma cidade universitária, cheia de jovens. E muitos jovens tentando se matar. Muitos jovens, né? Estamos em Setembro Amarelo aí, ó. Muitos jovens perdidos. Muitos jovens vazios. Muitos jovens sem vida. E a nossa vida, a gente vai levar para eles? Você, onde você estiver, se você não está convivendo com jovens atualmente, no seu trabalho, convivendo com adultos, às vezes pessoas também que estão meio perdidas, ou até cristãos que estão apáticos. Se você tem a vida, o Espírito que dá a vida, você pode acordar mais pessoas para fazer parte desse exército. Porque você e eu não fomos chamados para ser bonecos. Nós somos filhos de Deus. E a gente anseia por algo real, que é o título da palavra. Meu coração e o seu anseia por algo real. E o de todo mundo anseia por algo real. E muitas vezes a gente fica procurando o que é real para saciar meu coração. Mas a gente tem que saber que a única realidade está em Deus. Porque sem Ele nós somos simplesmente mortos. E a nossa tendência é se conformar. Se conformar é o quê? Entrar numa forma. Entrar num padrão. E o mundo geralmente é um mundo mascarado, que não mostra quem realmente é. Mas nós somos chamados a não se conformar, mas ser transformados, como diz em Romanos 12, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Jesus te convida a ser transformado, a ter uma metanoia, mudar a sua cabeça, sua mente, seu modo de pensar, de ser, de agir, para experimentar o que é viver a sua vontade. E o mundo, ele clama pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo clama. E onde vocês estão, filhos de Deus? Onde vocês estão? A Isabelle até contou para a gente uma história, né? Da experiência de Spurgeon, o grande pregador. Experiência real mesmo. Que ele foi visitar uma mulher bem pobre, bem doente. E quando ele chegou lá, tinha um quadro emoldurado na parede ali. E ele olhou aquilo e falou, ué, tem uma coisa estranha nesse quadro. E quando ele pegou e levou para o pessoal especialista ver o que era um testamento. E ele falou, quem te deu isso daqui? Aí a pessoa falou que trabalhou na casa de uma pessoa muito rica, muito importante. E a mulher, antes de morrer, deu aquele papel para ela. E ela ficou tão feliz que colocou na parede, mas ela não sabia o que estava escrito. E era uma herança. A mulher estava vivendo pobre, na miséria, enquanto ela tinha uma herança pendurada na parede para ela viver e ela não estava vivendo. E muitas vezes é o que acontece conosco. A gente tem a Bíblia, a gente tem um testamento, um Novo Testamento dado por Jesus, que nos promete várias e várias e várias coisas, e a gente não se apossa disso, pendura na parede, bota na estante e fala, olha que bonito, gente, que está escrito aqui, olha que lindo, gostei demais. Mas não se apossa dessa herança que é nossa. Então, Jesus nos chama para tomar posse disso, para ser cristãos com vida nesse mundo. Como o Senhor pediu para Ezequiel para profetizar, eu também quero profetizar hoje. Fôlego de vida, venha dos quatro ventos e sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Aleluia.